Olá, meu querido, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Continuando o nosso estudo a respeito de Hebreus, capítulo 3, hoje, Hebreus, capítulo 3, nós vamos dar seguimento a partir do verso 7 até o verso 19 e tratar do tema principal desse trecho, a incredulidade que nos afasta do Deus vivo. Vou repetir, a incredulidade que nos afasta do Deus vivo. Diz o texto, Hebreus capítulo 3, do 7 a seguir. Assim como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Temo-nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os corações, como na provocação. Ora, quais os que, tendo a ouvido, o provocaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então já vimos no capítulo 1 e 2 e também o primeiro trecho do capítulo 3, Cristo é superior aos anjos, aos profetas, a Moisés. O Espírito Santo agora está falando por meio do Filho, não mais por meio de outras maneiras ou outras pessoas, né? Ou outras criaturas, como o fato dos anjos. Né? E se antes tudo aquilo que eles falavam, não havendo obediência ou a devida atenção, as pessoas eram punidas, quanto mais agora, quando o Filho veio e é a plena expressão de quem é Deus, né? E nos fala por intermédio do Filho. Então, Cristo está acima de tudo. E se Jesus tem tão suprema e única grandeza, então ele deve ser objeto de total confiança e plena obediência. Recusar a escutar a sua voz e lhe obedecer confiantemente, as consequências serão terríveis. Ele está falando sobre o deserto aqui, né? E no deserto da vida, eu e você somos confrontados dia após dia com circunstâncias adversas e com situações que realmente nós precisamos estar firmes na fé para não recuar, para não voltar atrás, para não apostatar. Devemos estar verdadeiramente de coração, de todo o coração crendo em Deus e não apenas da boca para fora. Né? Então o que ele está falando aqui é sobre profissão de fé, sobre confissão de fé que é posta à prova mediante os perigos que a gente se depara no dia a dia. Tá? E a realidade da nossa profissão de fé é atestada pela perseverança que temos. Tá? O deserto da vida prova se o crente é verdadeiro ou se é apenas um mero professante. Vou repetir. O deserto da vida prova se você é um crente verdadeiro ou se você é apenas um mero professante. Isso aqui vai ficar evidenciado aqui no texto. Depois, então, de ele argumentar sobre a superioridade de Cristo, ele passa agora a contextualizar e dizer para os hebreus que tinham se convertido ao cristianismo. Olha, não façam como os vossos pais. Não sejam como os vossos pais. No deserto, eles voltaram atrás. No deserto, eles manifestaram incredulidade ao invés de fé. Eles manifestaram realmente que não confiavam em Deus e não esperavam em Deus como devia se esperar e confiar. Tá? E aí ele começa então citando o que está escrito no Salmo 95, do 7 ao 11, que diz assim:
porque ele é o nosso Deus e nós, o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto, quando os vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostoso com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos, a quem eu jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Tá? Então ele faz a transcrição e começa a explanar ali sobre esse salmo. Né? Esse salmo fala de exortando as pessoas a não cair, não se assemelhar aos filhos de Israel, como na provocação e no dia da tentação. As palavras, essas duas expressões, provocação e dia da tentação, são a tradução de duas palavras hebreias que expressam nomes de lugares, Massá e Meribá. Tanto que em outros lugares a gente vai encontrar, talvez na tua tradução esteja lá como em Massá e Meribá, que me tentaram e me provaram como Massá e Meribá. Tá? Então o Salmo 95 está lá, provocação e dia da tentação, que é a mesma coisa que Massá e Meribá. Provocação e tentação. Né? Ambas significam, Massá significa rebelião, desobediência, e Meribá significa contenda, águas de rebelião, tá certo? Então, esse texto do Salmo 95 se refere à história narrada em Êxodo 17 e Números 20, tá certo? Então, eu vou abrir um parêntese aqui para a gente entender que tipo de incredulidade que o escritor aos Hebreus está falando. Licença. Êxodo 17, o verso 1. Algo que eu entendo que é muito importante é que você leia todo esse texto. Êxodo 17, do 1 até o 7. Aí você vai entender bem o que estava acontecendo. E Números 20, do versículo 1 até o 13, para entender bem. Tá certo? Por serem duas histórias, ou uma história que se repete, né, em dois momentos separados da história de Israel. Eu vou dizer para você por que são dois momentos separados. Então eu vou ler alguns versículos, mas você pode ler ambos e você vai ver que o sentimento, a expressão do sentimento, a atitude é a mesma em ambas as situações. Ok? Então, depois de toda a congregação dos filhos de Israel, partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e ali não havia água para o povo beber. Isso é Êxodo 17, do 1 a 7. Agora em Números, capítulo 20, versículo 1 até o 13, eu vou ler o início. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Repare que Êxodo 17 fala sobre o acampamento em Refidim, e aqui o acampamento é em Cádiz. E Miriam morreu ali, e ali foi sepultada, e não havia água para a congregação. Então se reuniram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. Então, por que eu estou lendo esses dois trechos? Só para mostrar que são dois episódios diferentes. Um aconteceu logo após a saída deles, né, a travessia do Mar Vermelho. Eles pararam ali nas águas chamadas Águas de Mara e desceram até Refidim, perto do Monte Sinai, onde eles prestariam culto a Deus, né? E acamparam ali em Refidim, e ali não tinha água. E eles começaram a reclamar, começaram a murmurar contra Moisés, contra Arão, contra Deus, e dizendo: Deus nos odeia, você nos odeia, você quer que a gente morra no deserto, não tinha cova suficiente, e agora quer que a gente morra de sede, nós e os nossos animais. Isso lá em Refidim aconteceu, e depois, no ano 38 da peregrinação, né, eles ficaram 40 anos no deserto. No ano 38 da peregrinação, no final da caminhada, quando eles estão
prestes a entrar na terra de Canaã, faltava pouquinho para eles entrar, aí morre Miriam lá em Cádiz, tá? Eu vou mostrar aqui o mapa para você. É claro que aí na tua tela vai aparecer talvez ao contrário, né? Mas aqui tem um mapa bíblico, né, do tempo bíblico, e eu vou tentar mostrar para você, ó. Refidim está aqui embaixo, certo? Deixa eu ver. Ah, não, aqui, ó. Aqui é Refidim, certo? Quando eles saíram lá do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, né? E vieram descendo até chegar aqui em Refidim. Aqui aconteceu esta primeira rebelião. Aconteceu onde é chamado de Massá ou Meribá, tá certo? E depois, né, no final da jornada, eles perambularam, né, andaram, caminharam por esse deserto onde a nuvem os guiava, né, onde Deus os guiava, certo? E lá no final eles estão aqui em cima, em Cádiz Barnea, ou Cádiz, tá certo? Que ficava mais ou menos a 240 quilômetros de distância um do outro. Ou seja, são dois episódios diferentes, que aconteceu coisas semelhantes e o sentimento tanto daquela primeira geração quanto da segunda geração foi o mesmo, né? A incredulidade, né, atuando, tá certo? A incredulidade agindo, né? E a primeira geração não pôde entrar no descanso de Deus, não pôde entrar na terra prometida, né? E a caminhada do povo de Israel no deserto é sombra da caminhada que nós fazemos até o dia final, quando estaremos para sempre no descanso eterno com o nosso Deus, né? Quando estaremos gozando e desfrutando da vida eterna. Então aquilo é sombra. Hoje vivemos no tempo da graça. O hoje que o texto fala é o tempo da graça, é o tempo da salvação, enquanto a vida durar, tá certo? Esse é o hoje que está sendo tratado. Na versão de Números, tá? Na versão de Números capítulo 20, Deus ordena que Moisés fale com a rocha. Êxodo capítulo 7, Deus diz, ó, fere a rocha e a água vai jorrar. Então Moisés obedece, fere a rocha, sai água da rocha, o povo sacia a sua sede, mais de 3 milhões de pessoas saciam a sede com a água que jorrou de uma rocha, tá certo? Agora, no segundo episódio de Números, Deus diz para Moisés, fale com a rocha, para que dela surja água. Mas Moisés, em sua irritação, né, não falou, antes bateu na rocha 2 vezes, né? A água brotou igualmente, o povo saciou a sua sede, mas por causa da atitude desse ato de desconfiança e de irritação e desobediência principalmente, Deus declarou que Moisés e Arão não entrariam na terra prometida, não fariam o povo herdar a terra prometida. Isso ficaria a encargo de Josué. Por sinal da primeira geração que saiu de Israel e entrou na terra prometida, entre aqueles que eram recenseados e contados entre os adultos, apenas Josué e Calebe entraram. Todos os que entraram com ele são a segunda geração que nasceu no deserto, né? Ou que tinha menos de 20 anos, então não era contado como a primeira geração. Foram estes que entraram na terra prometida, tá? Em suma, o ato de desconfiança e desobediência fechou a entrada à terra da promessa. Então, o verso 7 diz lá, hoje se ouvirdes a sua voz. Também diz no verso 15, hoje se ouvirdes a sua voz. Que hoje é esse, né? O hoje é o tempo da graça e da salvação que tem em vista a participação na glória de Cristo no mundo que há de vir, né? na vida eterna. E a advertência aqui é para os cristãos não procederem como seus pais procederam no deserto, endurecendo o coração, provocando a Deus, tentando a Deus, sendo incrédulos em relação a Deus. Israel viu as obras de Deus em poder e misericórdia de uma maneira que ninguém mais viu. Israel viu Deus tirando o seu povo do Egito com milagres e sinais extraordinários. Eles viram as 10 maravilhas de Deus acontecendo
lá no Egito foram tirados milagrosamente, atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto, sem molhar o pé. Viram o exército de Faraó ser subjugado, morrer submerso debaixo das águas do Mar Vermelho. Chegam ao lugar chamado Mara, onde não tinha água potável para beber, derruba ali um lenho e a água se torna potável. Agora eles veem a água jorrar da rocha e ainda assim continuam sendo incrédulos, né? Então Israel viu coisas tremendas e Deus suprindo as necessidades deles o tempo todo, preservando eles dos perigos, né? Livrando de tudo. Mas apesar de todas as evidências e sinais e maravilhas da presença de Deus, eles tentaram a Deus a ponto de dizer: está Deus conosco ou não? Está Deus no meio de nós ou não? Eles provaram então com isso que mesmo vendo eles não criam, né? Provaram com isso que os seus corações estavam endurecidos e procuravam somente a satisfação do seu próprio desejo. Eram ignorantes acerca do caminho de Deus, demonstravam claramente que independente daquilo que professavam, independente daquilo que falavam, eles não tinham verdadeira confiança em Deus. É destes que Deus diz: não entrarão no meu descanso. De pessoas que dizem uma coisa, mas aqui dentro vivem outra. Que professam uma coisa, mas com as suas ações, atitudes e intenções manifestam outra. Desses Deus diz: não entrarão no meu descanso. O hoje significa o seguinte: enquanto haja ainda tempo, enquanto ainda possam falar de hoje, tributem a Deus confiança e a obediência devida. É óbvio que o significado da palavra hoje tem o alcance de enquanto dure a vida, enquanto estamos vivos. Então hoje, enquanto estamos vivos, se ouvirmos a voz de Deus, não vamos endurecer o nosso coração. Não vamos negligenciar a voz de Deus. E não vamos provocá-lo como eles provocaram em Massá e Meribá, né? Não vamos tentar a Deus, né? Ou provocar a Deus. Veja novamente o verso 12 e 13. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então Deus faz um oferecimento ao homem, né? Assim como ofereceu aos israelitas a bênção da terra prometida, assim também oferece a todos nós as bênçãos de uma vida muito superior à que podemos viver sem Deus. Porém, para obter as bênçãos de Deus, para desfrutar das bênçãos inerentes à salvação, se requerem duas coisas, que a gente conhece muito bem. A primeira, confiança, fé. Devemos crer que o que Deus diz e oferece é verdade, que Deus pode e quer fazê-lo. Devemos crer nisso, que aquilo que Deus oferece é verdade, aquilo que Ele diz é verdade e que Ele quer fazer isso. Devemos estar dispostos a arriscar nossas vidas por esta fé. Lá no deserto, o povo de Israel sabia, tinha a terra prometida, voltaram trazendo os frutos, né? E grandes frutos, e o testemunho era: a terra é muitíssimo boa, a terra é muitíssimo boa, vale a pena viver nela. Mas a maioria deles disse o quê? A gente não tem chance de entrar lá, Deus mentiu para nós. A gente não tem como vencer os gigantes, a gente não tem como tomar posse daquela terra, é uma ilusão o que a gente está vivendo. Então eles professavam que queriam seguir a Deus, mas na hora de colocar esta fé em ação, esta confiança em ação, eles retrocederam ao Egito, né? A primeira então é a confiança, a segunda é a obediência. Por exemplo, é como se um médico chegasse para você que tem uma doença gravíssima e dissesse assim: eu posso te curar, mas você tem que fazer exatamente o tratamento que eu vou prescrever na hora, no dia certo, no momento certo. Ou como um técnico que chega para um atleta, né, e diz assim: posso fazer de você um campeão, mas você vai ter que seguir estritamente todas as minhas regras, né? E na vida é assim, né?
O que acontece em todos os campos da vida é que o êxito depende da obediência à palavra do perito. Não é à toa que a Bíblia diz assim, olhem para os vossos líderes, observem o êxito da fé deles e façam o mesmo. A Bíblia diz isso para a gente olhar para o perito, olhar para um líder, olhar para um guia, né? E Deus é o perito na vida, Deus é o criador da vida, ninguém conhece mais sobre vida do que o próprio Deus. Então o segredo da verdadeira felicidade está em obedecer a Deus em tudo, porque Ele sabe do que está tratando, vida, né? Deus é o perito na vida, tá certo? Então é necessário crer e obedecer, confiança e obediência para a gente poder desfrutar. Porque se a gente não confiar e não obedecer plenamente, a gente vai cair no engano. E qual é o engano que está citado aqui no verso 14, né? Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Não é apenas o engano dos pecados que cometemos, porque um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo, mas ele está tratando aqui da raiz do pecado, da essência do pecado. Qual é a essência do pecado que está se tratando aqui? Qual é a raiz de pecado que está se tratando aqui? Está no verso 19. Eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, a raiz de todo pecado, ou a raiz do pecado aqui, a raiz do pecado é a incredulidade. Só um pouquinho. Incredulidade, eu vou abrir um parêntese, outro parêntese agora importante, né? A incredulidade no Aurélio significa falta de credulidade, qualidade da pessoa que não se convence com facilidade ou não acredita facilmente naquilo que ouve, ateísmo, ausência de fé religiosa, desprovido de crenças, característica, estado ou condição de incrédulo. Ou seja, para o dicionário comum, a pessoa que tem um Deus, ela não é incrédula. Né? Porque, afinal, ela crê em um Deus. Biblicamente falando, quem não crê em Jesus como único e verdadeiro Deus, também é um incrédulo. Tá? Esta incredulidade, existem alguns termos gregos que são traduzidos para o português como incredulidade. E a gente vai falar sobre alguns. O primeiro é apistia. Apistia e apeiteia. Tá? A peiteia é a desobediência, a rebelião, é a ação, né, da apistia. A apistia é o estado da mente, né? É a falta de confiança e fé aqui, enquanto a peiteia é a expressão da apistia, certo? Quem não crê desobedece. Aquele que não crê em Deus acaba desobedecendo a Deus. Invariavelmente isso acontece. Aquele que tem apistia em relação a Deus vive na apeiteia, ou seja, na desobediência a Deus. Tá certo? Tem o seu sentimento entenebrecido, o seu entendimento entenebrecido, como diz aos Efésios, que eu sempre uso, volta e meia eu tenho que citar esse texto, né? Efésios capítulo 4, né? Versículo 17. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Né? Então, a apistia endurece o coração. Né? A incredulidade endurece o coração, e ela é a mãe do engano, ela é a mãe de todos os pecados. A incredulidade é terrível. A incredulidade em todas as formas é uma afronta direta contra a veracidade divina. Né? 1 João 5,10. Procura aí comigo. 1 João 5,10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê em Deus, mentiroso o faz. Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Né? É esse tipo de incredulidade que está sendo combatido aqui.
né? Sendo esse o motivo porque é um pecado tão hediondo. Vou repetir o parágrafo todo. A incredulidade em todas as formas é uma afronta direta contra a veracidade divina, sendo esse o motivo porque é um pecado tão hediondo. Numa forma mais simples de falar, como eu costumo explicar, incredulidade é não acreditar em hipótese alguma que Deus é quem diga ser e que Deus faça o que se propõe a fazer, né? É julgar que existam coisas impossíveis para Deus, né? E principalmente é chamar Deus de mentiroso. O que é incredulidade é chamar Deus de mentiroso. É dizer que Deus não é quem diz ser, que não pode fazer o que se propõe a fazer e que não quer fazer o que ele diz que vai fazer, né? É chamar Deus de mentiroso. Esta é a incredulidade que nos afasta do Deus vivo. Esse é o pecado que foi combatido, né? E do qual o Espírito Santo nos convence. João capítulo 19, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui. Eu anotei esse texto. João capítulo 16, versículo 9, né? O Espírito Santo nos convence da verdade, da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Qual é o pecado? O pecado da incredulidade, de duvidar de Deus, né? O Espírito Santo que nos convence contra esse pecado. Israel não entrou no descanso oferecido por Deus por dois motivos. Faltava-lhes fé, apstia, e eram desobedientes, apeiteia. A incredulidade encontra sua expressão na prática. A incredulidade encontra sua expressão prática na desobediência. Tal qual a obediência a Deus é uma expressão prática da fé. Tá certo? Ou seja, quem crê, obedece. Obedece aos mandamentos. Apstia, porém, irmão, é importante a gente colocar aqui cada coisa no seu lugar. Ainda estou dentro do parênteses sobre que tipo de incredulidade nos afasta do Deus vivo. Apstia é diferente de aporia, certo? A aporia também é entendido como dúvida, né? É definida como uma dificuldade, um impasse, um paradoxo, a incerteza de um momento ou uma contradição. Diz respeito aos momentos que uma personagem dá sinais de indecisão ou dúvida sobre a forma de se expressar ou de agir, né? Certa feita, conversando com o presbítero Márcio, ele fala assim: Abraão não pecou por apstia, mas por aporia, né? Quando os anjos vieram dizer, ou quando aqueles três homens, né? A teofania, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vieram dizer: olha, de ti há de nascer o teu herdeiro. E Sara riu, né? Abraão sofreu ali de aporia, né? Não sabia como se expressar, como agir, acabou rindo daquilo, né? E ainda assim depois tiveram um filho. Passado um ano, no tempo certo, no tempo devido, nasceu Isaac, tá certo? Então eles não foram privados da bênção por causa disso, né? Diferente de uma apstia. A apstia é diferente de aporia. Outro exemplo que podemos citar sobre a aporia é Mateus 14, 30 e 31, quando Pedro está andando sobre as águas, olha o mar, vê o mar revolto à sua volta e tira os olhos de Jesus, afunda, levanta os braços e diz: Senhor, socorro, salva-me, né? E Jesus vem, tira Pedro da água, põe ele por sobre as águas e diz assim: pequena fé, homem de pequena fé, por que duvidaste? Ou, numa tradução ainda melhor, né? Pequena fé, fraca fé, por que ficaste entre dois caminhos? Isso é aporia. É aquele momento de indecisão, aquele momento de oscilação, mas que não nega a existência de Deus, não nega quem é Deus, não nega de fato a Deus. Tá certo? Eu creio que daqui a pouquinho eu vou precisar fazer uma segunda parte para encerrar este capítulo, tá bom? Então você continua acompanhando, procura aí, vai estar no YouTube a parte 2 desse estudo, tá certo? Agora a gente passa para o versículo 14 até 19, já na segunda parte. Um abraço, até já.